Sexo é integração, não é abuso, nem serviço. Seu corpo forte e bonito não é só por isso pré-requisito pra minha satisfação. Pode ser bom, e pode ser não, mas pode ser bom, e pode ser não. Por que não pensamos nessas imagens ao mencionarmos sexo explícito? Nós, seres humanos, estamos acostumados a relacionar sexo ao ato de cópula entre os animais. Porém, o conceito biológico de sexo consiste na fecundação, ou seja, na junção de material genético que proporcionará o surgimento de um novo organismo, sem que haja necessariamente a cópula. Mas por que fazemos sexo? A reprodução sexuada surge com aparentes desvantagens em relação à assexuada. Algumas delas seriam a geração de um menor número de indivíduos, já que não há mais um organismo sozinho originando vários, ter um gasto energético muito maior devido ao processo de conquista e cópula, aumentar a vulnerabilidade dos indivíduos ao ataque de predadores durante a cópula. No entanto, o sexo apresenta o aumento da variabilidade genética, o que leva a algumas vantagens importantes, como, por exemplo, a maior resistência a parasitas. Essa resistência acontece pois os indivíduos têm material genético diferente dos seus pais, permitindo o surgimento de novas características. Em decorrência da reprodução sexuada, temos o dimorfismo sexual, ou seja, a diferenciação dos organismos masculinos e femininos. Essa diferenciação começa com os gametas e vai se perpetuando, em especial devido à quantidade de investimento que os respectivos sexos fazem na prole. Na maioria dos mamíferos, quem investe mais é a fêmea, apresentando um maior gameta com mais nutrientes ao embrião e abrigando o feto durante o seu desenvolvimento. Além das diferenças físicas, há também diferenças comportamentais entre machos e fêmeas, que garantem o sucesso reprodutivo, isto é, a perpetuação de seu material genético. O sexo permeia muito a nossa vida. Porém, no caso dos seres humanos, deixou de ser um fator apenas de ordem biológica e apresenta grande importância nas dinâmicas sociais. Mas como essas diferenças afetam as nossas vidas? Vamos discutir sobre esse tema em 3 atos. Have you got color in your cheeks? Do you ever get that feel that you can't shift the tide that sticks? Quanto mais atrativo para o sexo oposto, maior as chances de você espalhar seu material genético para as próximas gerações. Os machos e as fêmeas são atraídos por características muito diferentes e que, obviamente, variam de espécie a espécie. Para perpetuar seu material genético, seria mais interessante aos machos acasalar com muitas fêmeas, garantindo uma maior quantidade de filhos. Seguindo essa lógica, eles procuram por fêmeas no auge da fertilidade, gerando filhos mais saudáveis e mais facilmente. Na espécie humana, isso é refletido pelo gosto por mulheres mais novas e pela atração por seios robustos e por uma proporção entre cintura e quadril de 70% a 60%. No caso das fêmeas, elas investem mais energia em apenas um filho, e por esse motivo são mais seletivas. Logo, procuram machos com material genético que facilite o sucesso reprodutivo de seu filho, e com recursos para cuidar dos dois. Isso leva a uma atração por características como ombros e peitos largos, proporcionando uma vantagem tanto na competição por fêmeas, quanto na proteção destas e dos filhotes. Além dessas características mais óbvias, uma série de outras características podem ser atrativas aos sexos. Capacidade de dançar, cantar, humor, inteligência, etc. Essas características variam muito de cultura para cultura e de geração a geração. Essa diversidade permite que a competição não seja tão alta, já que assim, nem todos preferem as mesmas formas e padrões. Se todos sentissem atração por um único tipo de pessoa, o sucesso reprodutivo seria muito baixo. Te perdoo porque choras quando eu choro de rir. Te perdoo por te trair. Uma das supostas razões para a infidelidade humana seria o aumento do sucesso reprodutivo que ela traria tanto para o homem quanto para a mulher. Em relação aos homens, uma das hipóteses seria que a infidelidade se dá principalmente devido a seu grande potencial reprodutivo. Ou seja,
devido a uma grande produção contínua de espermatozoides e de uma necessidade de menor gasto energético ao ter um filho. Assim, haveria um maior sucesso reprodutivo do homem se ele conseguisse espalhar mais seu material genético sem gastar tanta energia com uma só parceira. Desse modo, o homem seria mais suscetível ao sexo e tenderia a procurar por mais de uma parceira sexual. Hey, how you doing? Seguindo essa lógica, as mulheres seriam mais seletivas, o que não quer dizer mais fiéis. Há vários exemplos de infidelidade encontrados na natureza. Em relação às fêmeas, um marcante seria o que ocorre com casais de pássaros monogâmicos, como por exemplo a espécie Malurus cygnus, comum no sul da Austrália. Suas fêmeas de cor amarronzada são às vezes vistas traindo seus parceiros com machos visitantes. As mulheres humanas, muitas vezes, se comportam de maneira semelhante. Um estudo desenvolvido por Ian Penton-Wack demonstra que durante o período de ovulação, elas são mais atraídas a homens de características robustas, enquanto, durante o resto do ciclo, ela tende a se sentir atraída pelos homens que têm características mais delicadas. Assim, sugere-se que as mulheres sintam atração maior por pessoas diferentes de acordo com o período do ciclo menstrual. Acredita-se que é devido a essa oscilação que elas se sentem tentadas a trair. Em uma época do mês, elas prefeririam os que apresentam as características mais robustas, mais fortes, e em outro período, os machos que aparentavam cuidar melhor de seus filhotes. Ser mais seguro e não ser tão impulsivo. Mas eu me boto de ciúme. Apesar da infidelidade trazer vantagens aos indivíduos infiéis, ela é extremamente prejudicial a seus parceiros. É comum encontrar animais que tenham comportamentos ou mecanismos os quais evitem que seus parceiros tenham relações ou filhotes com outros indivíduos. Isso é visto, inclusive, em espécies não monogâmicas. Um exemplo bem característico seria o infanticídio de leões. Quando um leão forasteiro toma o lugar do dominante no grupo, ele mata todos os filhotes, para estimular as fêmeas, agora sem filhos, a terem crias com ele. Assim, ele garante sua reprodução e também evita gastar energia cuidando de filhotes que não lhe pertencem. Na espécie humana, apesar dos ganhos literários ou musicais, é notório que uma traição acarreta inúmeros prejuízos ao casal. Para o homem, ser traído poderia significar criar um filho que não é dele, ou seja, haveria enorme gasto energético e de recursos sem a perpetuação de material genético. Já para a mulher, a traição poderia acarretar em um abandono do macho em relação a outra fêmea. A mulher perderia os recursos para cuidar dela e do filho. Dessa forma, ao longo do tempo, características que permitissem evitar essas situações teriam sido selecionadas. Acredita-se que o ciúme pode ter sido uma dessas características, já que deixa o indivíduo mais atento às relações do parceiro com o sexo oposto. Resultado de um longo processo evolutivo, comportamentos humanos foram selecionados ao longo de gerações e afetam diariamente nossas interações com outros indivíduos de nossa espécie. Desejo, infidelidade, ciúmes. Você é capaz de controlar esses impulsos? Ou prefere se dizer vítima desse processo evolutivo? Saxo! Como é que eu fico sem saxo? Eu quero saxo! Me dá saxo! Hoje vai passar um filme na TV que eu já vi no cinema. Epa, mutilar um filme, cortar uma cena. E só porque aparecia uma coisa que todo mundo conhece. Se não conhece, ainda vai conhecer. E não tem nada demais, se a gente nasceu com uma vontade que nunca se satisfaz. Verdadeiro perigo.